Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Que nesse momento possamos estar em um momento confortável, que possamos estar numa postura relaxada e nos dedicar a esse momento, que possamos elevar a nossa mente, nosso pensamento, à elevação espiritual. E dessa forma, possamos vibrar pelo nosso universo, transmitindo energia, amor e paz para todos os nossos irmãos que tanto necessitam. E que possamos também inspirar as palavras da nossa amiga Vera Passos, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Reforma Íntima. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Vera. Obrigada. Gratidão ao grupo da Casa de Oração Francisco de Assis, e vamos nós vibrarmos pela paz, pela harmonia, pela alegria de estarmos sempre juntos, onde quer que estejamos, em casa, no trabalho, em todos os lugares. O tema é reforma íntima. E nós, em todos os lugares que vamos, principalmente os centros espíritas, é a primeira expressão que fala, que os dirigentes falam, precisamos da reforma íntima. É preciso lembrar que Chico Xavier e alguns espíritos superiores nos dizem que precisamos usar de palavras simples para que aquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez consigam entender a mensagem e, principalmente, consigam entender o trabalho do centro, da casa de oração, em prol da nossa reforma íntima. Muitos de nós já ouviram falar em Conhece-te a ti mesmo, de Sócrates. E a gente, às vezes, não se preocupa em conhecer os nossos próprios defeitos primeiro, para tentarmos diminuir a força desses problemas que carregamos durante anos e séculos de várias encarnações. Então, precisamos nos conhecer. Quem somos nós? O que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa energia, para melhorar o nosso comportamento, para ver o que é que podemos fazer pelo outro que está do nosso lado. E, consequentemente, essa sensação de felicidade, de alegria, de paz, transborde no universo. Estamos precisando de paz. A primeira coisa que nós temos que pensar e conhecer é que a gente precisa entender que tudo que nós pensamos, nós nos tornamos. Existe um pensamento que dizem que é do Oriente, eu encontrei vários outros nomes que dizem que é o autor, são os autores, que diz o seguinte: cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam suas palavras. Cuidado com suas palavras, porque elas se tornam suas ações. Cuidado com suas ações, porque elas se tornam nos seus hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles determinam o seu destino. É aquilo que nós falamos. Precisamos de encontrar, descobrir as nossas escolhas. São elas que determinam a nossa vida. Não é ninguém que nos
impede de prosseguir. Não é ninguém que nos leva para o caminho do mal. Somos nós que fazemos as escolhas. Então, o que nós pensamos, nós nos tornamos. Então, tem que ter muito cuidado com o que se pensa, porque pensar é uma virtude daquele que tem inteligência. Se você pensa coisa ruim, vai trazer para si coisas ruins. Se você pensa em coisas boas, você vai trazer para você coisas boas. Então, a reforma íntima, o que é uma reforma? A reforma é a mudança de comportamento. Mas antes de mudar o comportamento, nós temos que mudar o pensamento, porque é ele que leva as palavras, as ações, as atitudes e ao nosso destino. Então, reformar quer dizer mudar. Observem, eu vou dar um exemplo bem simples. Às vezes você está com muito calor, aí você vai, toma um banho, você se sente leve, porque você mudou aquele estado em que você se encontrava. Imagine se você tem o hábito de pensar sempre coisas ruins. É um exercício lento, mas você precisa mudar. Às vezes vem aquele pensamento de dor, de sofrimento, que nem aconteceu e você já está sofrendo por antecedência. Então, a primeira coisa é mudar o pensamento, é reformar o pensamento, é mudar de ideia. Então, a reforma íntima é justamente isso, é um processo de autoconhecimento com o objetivo de superar os defeitos e transformá-los em qualidade. Através do estudo da doutrina dos espíritos, ou da doutrina espírita, quando a gente começa a estudar, principalmente os evangelhos, nós vamos percebendo o comportamento de Jesus para com os seus semelhantes. E nós vamos entendendo o que é reformar o pensamento. Às vezes você está ao lado de uma pessoa que você não tem simpatia. Então, vá para o seu pensamento e pergunte o porquê dessa antipatia, o porquê desse sofrimento que você não sabe a origem. Vamos descobrir as qualidades daquela pessoa. Se você é uma pessoa que gosta muito de fazer fofoca, vá diminuindo isso, porque você atrai aqueles que gostam também. E você, uma fala, uma palavra mal dirigida ou má dirigida, pode provocar danos morais, pode provocar morte. Então, precisamos ter cuidado em tudo que nós falamos, transmitimos. Uma palavra pode salvar ou uma palavra pode matar. Quantos casos nós sabemos aí de fake news, de mentiras que surgem e as pessoas ficam apavoradas? A gente precisa raciocinar, pensar, usar direito o pensamento. Nós somos seres pensantes, necessitando de cuidado com as coisas que nós pensamos. Então, a reforma íntima é transformar esses defeitos que nós carregamos na nossa vida, transformá-los em virtudes, ajudar a fazer o bem, contribuir com o bem, não incitar o ódio, não incitar a violência. Tudo isso são coisas que nós podemos mudar na nossa vida. Matar a fome imediata de alguém é uma forma de ajudar,
é uma forma de se tornar mais íntimo daquele que precisa, porque a fome é terrível. Só sabe que é fome quem já passou por ela. Então, não julgue aquele que está com fome. Ah, é um preguiçoso, não teve instrução, não teve quem fizesse dele uma pessoa melhor, não teve uma família, não teve um educador. Às vezes pode ser preguiça, sim, e a gente não pode carregar o peso do outro, mas matar a fome imediata de alguém, podemos sim. Época de Natal é época de reflexão. É hora da gente se libertar desses defeitos que carregamos há meses, há anos, há séculos. E é bom lembrar que todo ódio que se acumula dentro de si, quem adoece somos nós. As doenças surgem e a gente não sabe a origem, o que foi que houve. É aquele rancor, aquele ódio, é o preconceito, é aquela ideia triste sobre as pessoas, principalmente nos tempos de hoje, onde o povo analisa o outro pela cor da pele. Eu já passei por preconceitos, mas eu superei todos eles. E hoje, aqueles que me trataram com preconceito ficaram lá atrás, e eu estou aqui. Eu estou trabalhando para melhorar, para me melhorar, para me conhecer melhor. Eu estou procurando exercitar o melhor de mim. Eu aprendi isso dentro da escola pública, que eu passei 35 anos em sala de aula. E eu acredito que eu consegui reformar algumas pessoas, contribuir para a educação daqueles jovens. Tanto é que eles me seguem hoje nas redes sociais. Uns se tornaram meus amigos, vêm me buscar para tomar café no shopping. Então, eu não mudei só a mim, eu mudei algumas pessoas, espero, e me sinto feliz por isso. É bom entender que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, com mais instintos primitivos que inteligência e virtudes morais. Todos nós fomos criados simples, ignorantes, ignorante no sentido de não ter conhecimento. E como é que nós vamos ter conhecimento suficiente para mudar as nossas atitudes? Estudando, lendo, se informando. As escolas estão abertas. Hoje não estuda quem não quer. O livro muda a vida das pessoas. Quem não quer ir mais na escola, vá ler os evangelhos de Jesus, veja o exemplo dele, que lutou a vida toda pela paz, andava entre criminosos, entre prostitutas, gente de todas as espécies, cobradores de imposto, mas não se contaminou. Nós estamos aqui no meio de tudo isso, desse burburinho de pessoas com personalidades diferentes, com pensamentos diferentes, mas eles são filhos de Deus, como nós somos também. E temos a obrigação de tratar essas pessoas como irmãos, queiramos ou não. Às vezes, nós não queremos andar com certas pessoas porque não se coadunam com o nosso pensamento. Mas a gente pode contribuir sem forçar ninguém a que ele mude um pouco em relação a nós. Nós ganhamos inteligência para isso, para que possamos crescer e levar aqueles que estão do nosso lado ao crescimento moral, principalmente as crianças que vivem conosco, as pessoas idosas que ainda têm aquele pensamento retrógrado. Eu, graças a Deus, convivi com idosos desde criança,
mas tinham um pensamento bom, eram pessoas bondosas, minhas avós, minhas tias, minha família toda, não tinha pensamento de matar, de ferir, de machucar alguém. Todo mundo erra pela palavra, mas nem por isso a gente tem que permanecer errando. Como fazer essa mudança, essa reforma íntima? Você quer ver uma coisa? Um amigo meu ele disse assim: quando você estiver muito enjoada de ver a sua casa, o que é que você faz? Faça uma reviravolta, tire os móveis do lugar, faça uma limpeza geral você mesma. Não é a faxineira. A faxineira não vai tirar as coisas do lugar se você não der ordem. Não é aquela garota que trabalha com você. É você um dia escolher para mudar tudo do lugar, para limpar os cantinhos onde ninguém mexe, para arrumar as gavetas, os armários. E quando você termina, você vai tomar um banho, você coloca um perfumezinho, uma roupa limpa. Repara como você se sente bem fazendo a mudança. A mesma coisa é quando alguém está morando numa casa e já não aguenta mais ficar naquele lugar, não gosta daquele lugar. De repente, vem a ideia, vamos mudar. Se é de aluguel, é até mais fácil, né? Aluga em outro lugar, vai conhecer gente nova, vai mudar o ambiente, você fica diferente. Você está com o cabelo muito ressecado, muito rebelde. O que é que você faz? Vai no salão, dá um corte e receba o seu cabelo do jeito que ele é, ao natural. Não se obrigue a fazer nada para imitar os outros. Seja você, conheça a você, para depois poder conhecer os outros. Se a gente não se ama, a gente não ama ninguém. Eu tenho que me amar, gostar de mim do jeito que eu sou, para poder eu aprender a amar os outros do jeito que eles são, respeitando. Hoje em dia as crenças andam em conflitos, não sei por quê, porque todos os caminhos um dia levarão a Deus. Todos. Ninguém tem o direito de impedir o outro de escolher o caminho para escolher Deus, para encontrar Deus. Somos todos iguais e filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus. Como fazer essa mudança? Primeiro, praticar a autoaceitação. Eu já disse aqui agora, falei já. Eu tenho que me aceitar como eu sou, com essa pele que eu tenho, com esse cabelo que eu tenho, com a necessidade que eu tenho de usar o óculos. Eu tenho que me aceitar como eu sou. Se eu não me aceito, eu não posso aceitar ninguém. É aquilo do começo. Conhece-te a ti mesmo. Busca teus defeitos e joga fora. Vai jogando de um a um, porque de vez ninguém joga. E vai conseguindo conquistar virtudes. Depois, mudar o pensamento. Eu comecei falando disso lá. O que pensamos, nos tornamos. Se eu quero ser um médico, penso o tempo todo em ser médico, mas não espere cair de cima o diploma. Comece a estudar, se interessar pela biologia, pela química, pelas ciências. Vá pesquisando, vá estudando, faça o Enem, que hoje facilita muito para todos nós. Então, a outra atitude que você tomar é a coragem. É preciso ter coragem. Estudar não é só chegar na escola e ficar lá brincando e, sei lá, fazendo um monte de bobagem. Estou falando isso com os jovens. Reparem quantas pessoas com mais de 70 anos estão se formando hoje, materializando o seu sonho.
porque sonhou a vida toda, mas não teve condições, porque construiu família, porque teve filhos, porque não tinha condições. Então, mudar totalmente o pensamento. Tem que mudar e fazer desse pensamento materializar. Ernesto Bozano tem um livro chamado Pensamento e Vontade. É um livro pequeno, que eu sei que tem muita gente que não gosta de ler muito, mas leiam esse livro, Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano. É um espetáculo. O outro, orar e agir. Não adianta você ficar rezando texto, lendo Bíblia, lendo livro espírita, e não mudar, e não fazer nada para mudar. Tem que agir. Eu conheci um grande espírito daqui da Bahia, seu Arapiraca, que ele dizia que oração sem ação é cheque sem fundo, é perda de tempo. Você já viu a quantidade de pessoas que vão para ser padres e outras religiões, se internam, ficam lá e depois saem porque são inteligentes, percebem que ficar ali, longe dos problemas da vida, longe dos fuxicos, longe das confusões diárias, não muda a pessoa. É muito fácil você entrar, eu vou ser padre, eu vou ser freira. Ah, porque eu quero só orar. Não, quantos padres estão aí nas ruas, matando a fome de quem tem fome, matando a sede de quem tem sede? O padre Júlio Lancelotti enfrenta diariamente pessoas terríveis que não querem que ele distribua o alimento, a roupa para aquelas pessoas de rua. E por que eles não fazem? Não ajudam, ao invés de ficarem criticando e ameaçando o padre. Eu já vi uma mulher no vídeo ameaçando o padre Júlio Lancelotti. Olha que coisa horrível. Bem, o orar e vigiar, o orar e vigiar, o orar e agir. Você ora para Deus, pedindo as coisas, agradecendo, mas você tem que fazer pelo outro. Nós estamos aqui para progredir e levar o outro a progredir. Essa reforma é uma reforma geral que nós temos que fazer dentro de nós. Acreditar nisso. Combater o orgulho e o egoísmo. O orgulho é terrível. Você vê pessoas pobres, quando enriquecem, não querem mais nem ver aquele povo mais pobre, aquele povo mais humilde. Fogem até do lugar. Então, o orgulho pisa, maltrata, orgulho de igreja, orgulho de política, orgulho de tanta bobagem, de riqueza, é tanta ostentação, que eu não sei para quê. Eu quero saber que fulano comprou um avião, comprou um iate, eu não quero saber nada disso. Eu não tenho interesse na riqueza de ninguém. A riqueza que eu trago em mim é o estudo constante até os últimos dias da minha vida. Eu quero aprender sempre e cada vez mais para poder ajudar quem está do meu lado e contribuir para a minha evolução moral e espiritual. Praticar o perdão e o auto-perdão. Gente, perdoar, eu sei que é difícil. Tem pessoas que maltratam demais. Mas o perdoar não é esquecer aquilo que o sujeito ou a sujeita fez com você. É você tentar tirar de dentro a raiva, o ódio, que aquele momento te agrediu. Porque muitas vezes a pessoa que lhe agride não está nem aí. Se manda, não sofre. Nós estamos vendo aí a quantidade de pessoas que incitam a violência, que incitam o ódio e não se arrependem. E jogam os outros no precipício.
são líderes terríveis que provocam a guerra, que provocam o conflito e não aprendem. Quantos jovens estão morrendo nas guerras porque obedecem àquele mais velho que incitou aquela guerra? É terrível isso. Quantas crianças estão perdendo a vida? Costumo dizer, são sementes de pessoas que estão morrendo. Isso é um absurdo. Isso é terrível. As consequências serão drásticas. Não é aqui neste planeta Terra, mas depois, quando passar. Aí que eles verão o que eles fizeram com as criaturas, o que eles provocaram às pessoas, as matanças. E o auto-perdão. Às vezes você comete alguma coisa errada com alguém, não é? E você fica aquilo remoendo dentro de si. Se perdoe. Se der para consertar, procure a pessoa. Conserte o erro. Peça perdão. Faça o seu auto-perdão. Todos nós precisamos. Todos nós. Eu estou aqui hoje porque consegui sobreviver ao que fizeram a mim. Ninguém se torna uma pessoa forte sem ter vencido batalhas. E são muitas as batalhas. Se eu tivesse esperado cair do céu as coisas, eu não seria nenhuma professora que fui e sou até hoje. Porque eu fiquei órfã de pai aos 14 anos. E não é fácil. Não é fácil a luta por uma faculdade onde você não pode ir de dia porque trabalha e tem que ir à noite. Chegar em casa de ônibus 11h30 da noite, 1h da manhã. Então, eu aprendi muito com a escola. A escola me tornou o que eu sou hoje. Para que isso? Para que eu tenho que mudar? Eu tenho que aprender essas coisas. Quando você muda alguma coisa na sua vida para melhor, você vai se sentir melhor. Você vai se sentir mais alegre. Eu costumo dizer aqui no nosso grupo que quando você está triste, saia, vá para a janela, vá para a porta, vá, se tem jardim, vá ver o jardim, vá plantar alguma coisa, vai cuidar de um animal, vai matar a fome de alguém. Quando você volta melhor, bem melhor do que quando você saiu. Então, é preciso espalhar alegria. O povo hoje está muito triste. Triste demais. Precisa mudar o humor. Criar uma ideia de que ser sério é não sorrir. Eu conheço centenas de pessoas que não sorriem. Ah, porque não pode dar risada, porque minha religião não permite. Que loucura é essa? Quem inventou isso? Que ser sério é não sorrir? Nunca vi dizer isso. Eu nunca vi o povo acreditar em tanta bobagem. Acreditam em tudo que dizem. Por que acreditam? Porque não leem, porque não se informam, porque não estudam, porque não andam com pessoas que podem mudar o seu comportamento pelo espelho que a pessoa representa. Não é pela imposição. Ah, tem que mudar de religião. Não precisa mudar nada. Não é a religião que é ruim. São as pessoas que estão nela que têm defeitos e não se preocupam em transformá-los em qualidades, em virtudes. Ao contrário, incitam a violência.
Vestir uma roupa limpa, cheirosa após o banho é uma mudança radical na cabeça da gente. Um dia eu fui num centro e cheguei lá, olhei assim, aquela multidão, tinha mais de 300 pessoas. E as pessoas me olhavam assim, tão tristes, parecia que estava todo mundo doente. Aí eu olhava para as mulheres, não é possível, esse povo tem algum problema. Aí eu disse assim para elas: pela manhã, ao acordar, olhe o espelho e se achem bonitas. Se tiver faltando alguma coisa, coloque um batom, bote um brinco. Não precisa fazer maquiagem e ficar diferente que as pessoas nem conhecem. Mas é preciso sorrir. Sorriam de vocês mesmas. Aí, no final, uma porção delas me procurar. Mas não é que você está certa? Não se importe com o que os outros dizem. Não valorizem a opinião de algumas pessoas que só sabem vomitar coisa ruim. Você bota uma roupa, essa roupa não presta, está feia. Você corta o cabelo, seu cabelo era melhor escovado. Já disseram para mim isso. Eu disse, mas eu quero assim, eu gosto assim, eu me sinto melhor assim, eu estou me sentindo bem assim. Imagine se você trocar de roupa transforma a sua fisionomia, transforma a sua ação diante dos outros. Imagine você mudar o pensamento negativo. Tem gente que mata pelo pensamento, só não mata de verdade porque não tem coragem, mas mata pelo pensamento. Para que pior do que a inveja? A inveja é uma doença terrível, é horrível. Eu tenho experiência de inveja aqui, nesta sublime residência, que eu tinha uma planta linda, cheia de flores, que eu ganhei no meu aniversário. Uma pessoa olhou de longe e disse: que planta é essa? No outro dia, a planta secou. Eu gosto da pessoa. Aí as pessoas dizem: você precisa se afastar. Mas se Jesus teve os inimigos dele e não se afastou, como é que eu vou me afastar das pessoas que eu convivo diariamente? Mesmo sabendo que elas têm pensamentos ruins. O problema não é meu, o problema é delas. Eu sempre digo, eu sou amiga, seja de quem for. Sou amiga até de inimigo. Sabe por quê? Porque eu não desejo mal. Amigo não é andar agarrado. Eu aprendi isso muito cedo. Amigo não é andar agarrado com ninguém. É você ter a coragem de tratar o outro com respeito, mesmo sabendo que a pessoa não é legal com você. Eu aprendi a fazer isso. Tudo isso é o pensamento. Ler um livro. Gente, o que tem de livro aí? Ah, tem gente, não posso ler, porque só posso ler a Bíblia. Não sabe interpretar. E fala um monte de bobagem. E traz para si um monte de loucuras. Pela falta de interpretação. O povo decora, mas não sabe nem o que está dizendo. O livro muda a forma de pensar. E a forma de pensar muda a sua atitude diante dos outros. Veja que maravilha. Abrir um livro novo, aquele cheirinho do papel novo, é uma maravilha. Então, se você não gosta de ler, passe a ler. Todo dia, pegue um livro que você gostou do título, porque tem gente que é assim,
vai pelo título, outros vão pela capa, e todo dia leia uma página. Ah, mas tem livro que não tem nada que preste. Aí é que está o segredo. Você vai aprender com o que não presta. Você sabe que não presta e não vai ser igual àquilo que está escrito. O livro serve para isso, para a gente raciocinar, para a gente pensar, para a gente mudar, para conseguir fazer essa reforma íntima dentro de nós. Ser solidário, eu estou falando desde o início. Vamos ser solidários. A gente não precisa carregar a cruz do outro. Eu não tenho condições de carregar a cruz de ninguém. Eu sempre digo, as caridades são as que eu procuro fazer. Às vezes a gente faz assistencialismo, porque o povo gosta muito de doar alguma coisa e filma. Eu não filmo. Isso é assistencialismo, é ostentação. Eu não quero isso. Para mim, não. Eu não quero. Ajudar alguém que precisa de ouvir. Tem gente que é tão solitário que precisa jogar assim para você ouvir tudo. É claro que tem horas que você vai precisar interromper, porque senão aquela carga vai lhe tornar cansado, cansada. Mas deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. É uma caridade que você está fazendo com aquela pessoa. Cumprimentar as pessoas. Tem gente que não dá um bom dia, não, boa tarde, não. Passa assim que nem um bicho, que os bichos que não têm a razão estão se tornando mais fiéis, mais solidários do que muito ser humano. Eu nunca vi tanta gente desumana. A gente fica com medo. É muita desumanidade. É muita gente ingrata. Não sabe dizer muito obrigada. Muita gente. Sobra gente de ingrata, perversa, maldosa. Vamos ajudar esse pessoal com o nosso comportamento. Às vezes a gente faz, vamos dizer assim, uma ação pensando no bem, o outro interpreta no mal. A situação hoje é assim. O pensamento gera a atitude. Se hoje você conseguir mudar alguma coisa aqui dentro do pensamento, você já vai planejar uma atitude. Quem tem carro, compre brinquedos, roupas, biscoitos, frutas, bota dentro do carro. Quando passar na rua que vê aquelas crianças, aquele povo jogado, doe. Não precisa a televisão chamar, nem os correios, nem ninguém. Faça isso sem ostentar ninguém. Ninguém não precisa ostentar. Isso é caridade. Não é você dar um pacote de biscoito e filma a criança. Isso é humilhação. Então, o pensamento gera atitude. Reconhece, olha que coisa linda, essa está no Evangelho. Eu vou ler porque eu não sou de decorar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o número 04. Então, minha gente, vamos pensando em mudar nossas atitudes. Esforçar-se por ser bom
por se tornar melhor ainda, se já é bom, por purificar-se das suas imperfeições, por uma palavra, elevar-se moralmente o mais possível. Obras póstumas, primeira parte, item 2, número 58. Eu conheço gente que bebia e que fumava. E participa do nosso grupo, que é pequenininho. Toda quinta-feira fazemos evangelho aqui no condomínio, aberto a quem quiser. E o tempo foi passando, passando. Aí um dia a pessoa me disse assim: não fumo mais. Aí eu disse assim: você chegou a esse entendimento como? Eu entendi que eu estava me prejudicando. De tanto ler os evangelhos de Jesus, eu percebi que eu preciso preservar meu corpo para cumprir a minha missão. Olha que coisa linda! Ninguém mandou ela deixar de fumar. E a outra, que bebia muita cerveja, deixou de beber cerveja. Não é que a gente não queira festejar, não, viu, gente? Eu não bebo porque eu não gosto, entendeu? É saber o limite. Você vê que as bodas, na época de Jesus, o povo tomava vinho. E Jesus, a pedido de Maria, transformou a água em vinho. Mas é saber dosar. Porque o mal das pessoas é o exagero. É o exagero da comida. Isso é suicídio. Beber demais, fumar demais, comer demais, fazer sexo demais. Tudo que foi em exagero é uma forma de morrer, de querer morrer, de suicídio. Isso aí é para quem já estuda a doutrina. Pensem nisso. Perder noites e noites também é uma forma de suicídio. Pode trabalhar demais só para ganhar dinheiro e juntar para quê? Que ninguém vai gastar trilhões de reais como alguns milionários têm aqui no Brasil. Não seria mais justo fazer essa reforma na família, transformar essa riqueza em empresas, criar empregos, pagar bem aos seus funcionários? Olha uma mudança de atitude aí que deveria haver nesses milionários, trilionários que existem no Brasil. Aí vão juntando mais dinheiro para suas famílias. E a poucos metros de onde moram, tem as favelas. Tem os trabalhadores, mas tem aqueles que precisam de ajuda para matar a fome, para matar a sede. Vamos ver essa reforma íntima nesses milionários que não se preocupam com a formação do povo brasileiro, desses políticos que não querem dividir a renda, ganham milhões e depois constroem para si mesmos, para seus filhos e descendentes. E quem dá o voto e quem elege, a maioria é pobre, na esperança de ter dias melhores. Então, Deus nos concedeu inteligência contínua. Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você muda o seu comportamento, o respeito aos outros. A consciência e o livre-arbítrio. A consciência é o juiz, é aquele que nos condena quando nós fazemos algo de errado para com os outros, que muitas vezes tira nosso sono,
Porque nós sabemos que estamos errados. Sabemos sim. Uma criança pequenininha, um bebê, quer tocar ali ó, no interruptor. A mãe ou o pai estão perto, diga não. Aí, se o pai disfarça ou a mãe, ele torna aí. Se não houver uma educação de disciplina nesse caso, não é de porrada, não é de surra, não é de nada. É mostrar para ele o perigo. Os chineses, os orientais fazem isso com a capacidade incrível. Usam bonecos. E a criança não vai tocar mais naquilo ali, porque sabe que é perigoso. Que as pessoas possam aprender. O livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que lembrar que você tem limite. Você não pode invadir a privacidade do outro. Você não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, quem estiver ouvindo, lembre-se disso. O livre-arbítrio não é liberdade total, não. Tudo na vida tem limite. Você não tem uma fazenda onde tem uma mata atlântica linda. Ah, eu vou plantar feijão, derruba a mata. Sofra as consequências. Porque a mata protege o solo. Então, repensem essa agricultura de monocultura que é ultrapassada. É ultrapassada. Você que tem tantas terras, plantem vários produtos. Se um falha, tem o outro. Recupera o que gastou. Isso é reforma. Reforma de todas as formas possíveis. Eles não vão me ouvir, mas eles mesmos sofrerão as consequências. E nós estamos sofrendo as consequências dessas pessoas malditas que destroem a mata ciliar, que sustentam os rios, e os rios estão secando, que derrubam árvores centenárias para vender a madeira. E nós estamos vendo aí, até no Amazonas esteve seca. A temperatura está altíssima e veremos agora no verão. Nós estamos ainda na primavera. Deixa chegar o verão, que nós vamos ver as consequências. E o último, vamos continuar repetindo. Conhece-te a ti mesmo. Transforma os teus defeitos em qualidades, em virtudes. Auxilia o teu semelhante. Não assuma a responsabilidade. Auxiliar não é isso, né? Botar dentro da sua casa pessoas que muitas vezes não querem nem trabalhar. E nós estamos vendo aí o resultado. Que quando vem, a pessoa está morta e ninguém sabe quem foi. Não se deixem escravizar. Nós não estamos no século XIII, XIV, XV, que o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Os negros, nossos ancestrais, foram mandados embora das fazendas sem indenização. Mas nós não podemos ficar sofrendo o tempo todo por isso, não. Eu convido a todos os meus irmãos, negros e índios, estudem, faça essa reforma íntima em vocês. Façam isso urgente, para que não sofram de novo a escravidão.
Que Jesus abençoe todos nós. A gratidão ao grupo, gratidão pelo convite. Muito obrigada aos nossos mentores espirituais, ao nosso irmão Francisco de Assis, que deixou tudo da riqueza para viver entre os pobres. Não precisamos fazer isso hoje, porque senão vamos virar esmolães. A irmã Dulce, que deixou a casa, deixou o convento e criou dos pobres, cuidou dos pobres. A Madre Teresa de Calcutá, que saiu em defesa dos hindus pelo mundo todo, cuidando das feridas. A todos os homens e mulheres que batalham por dias melhores. E vamos pedir a providência divina que cuide dos nossos dirigentes que foram ameaçados de morte. Muito obrigada. Rosiane? Olá, meu bem. Quero agradecer, né, a nossa querida palestrante Vera, que trouxe essa palestra, essa reflexão maravilhosa, que possamos mesmo analisar, investigar e que possamos tirar a nossa própria conclusão. Afinal, nós mesmos somos nossos próprios juízes. Né? Mais do que ninguém sabemos quando estamos ali andando fora da linha. E que possamos nos resgatar, né? Com gratidão também, com amor. Que a gente sabe que nunca é fácil, mas o convite sempre é enviado. Então, muito obrigada a todos que estiveram acompanhando aqui a nossa palestra, a nossa doutrinária. Não esqueçam de curtir a nossa página, de encaminhar essa palestra para mais pessoas que precisam ouvir, né, esses bons conselhos, essas palavras com tanto amor e carinho. Muito obrigada. Tenham todos uma ótima noite e até o nosso próximo encontro. Obrigada. Obrigada.